Acho que alguns de vocês já me conhecem, eu sou pernambucano de origem. A Salter tem suas origens no Nordeste, orgulhosamente. A Salter é uma empresa brasileira e a gente tem uma das nossas operações no Agreste Pernambucano, especificamente na cidade de Garanhuns, onde fica o nosso centro de engenharia. A gente tem mais de 70 engenheiros competentíssimos que atuam nos ambientes de vocês, em todas essas tecnologias que a gente comentou aqui. E eu tive a felicidade de ser amigo da Janaína Branco, que é uma das maiores designers que eu conheço no Brasil, além de ser extremamente espirituosa, tem uma inteligência que eu considero acima da média. Ela veio aqui hoje para compartilhar um pouco com a gente os conhecimentos dela sobre design, os conhecimentos dela de futuro, o que ela tem vendo, o que ela tem visto, o que ela tem trabalhado com os alunos dela. Ela é designer, atua como gerente de projetos, é professora no Centro de Inovação César, tem experiência em gestão de projetos, produtos e desenvolvimento de novos negócios. É doutora em design estratégico e pesquisa de ecossistemas de inovação e futuros. Tem passagem pela University of Arts London e Universidade de Bolonha. Janaína Branco, bem-vinda. Tem muitos talhos. O palco é seu. Obrigada. Obrigado. E eu vou para ali, para a plateia, que eu quero assistir isso aqui. Minha gente, boa tarde. Boa tarde já, né? Já estão almoçando, já pode ser boa tarde. Ó, para começar, o que Emerson falou aí, não é tudo isso não, viu? Mas espero que vocês gostem e que confiem nele. Como ele me apresentou, eu sou pernambucana, para dar uma misturada no sotaque aqui hoje, né? Eu vim fechar essa manhã com vocês, trazendo um pouco desse sotaque. E agradeço demais o convite da Salter, o convite de Emerson, que a Salter também está na minha terra natal, Garanhuns, e eu consigo ver muito de perto o impacto que ela faz, tanto no ecossistema de inovação, tecnologia, negócios e social também. Então, vamos lá. Vamos falar de futuro hoje, certo? Não sei números da Mega Sena, infelizmente. Se não, eu estaria aqui, mas de outra forma. Seria tipo a bilionária do rolê, mas não. Então, eu sou a coisa mais importante que tem aqui. Eu sou pernambucana, carnavalesca, apaixonada. E isso a IA não vai tirar de mim, certo? Sou um future thinker. O que é que eu faço? Número da Mega Sena? Palpite de futuro? Eu penso sobre futuros, mas eu penso baseado em ferramentas, métodos, enfim, e apoio organizações a pensar também nos seus futuros. Atuo como gerente de solução de projetos, sou pesquisadora e professora e 95% PhD, porque daqui a uma semana serei de fato. Dia 20... Vem aí, vem aí. Mês de março super animado. E aí a gente falou hoje sobre um monte de coisa, certo? Eu, assim como o Chibata, fiquei muito feliz que ele veio e falou: gente, eu ouvi aqui muitas coisas, não sou dessa área. Eu sou dessa área por ser designer, mas não sou tão da área do olhar tecnológico de vocês. Mas estamos conversando sobre os mesmos assuntos, certo? Então, a gente ouviu falar hoje sobre IA, dados, automação, enfim, várias plataformas, várias coisas. O que é que isso tudo tem em comum? Isso tudo nos leva para o futuro. Só que não é para um futuro, são para vários futuros. E eu anotei aqui algumas coisas que eu fui ouvindo durante o dia. Aí eu vou olhar na fila para não errar o nome de vocês, né? Porque imagina, dizer que fulano disse, mas foi Beltrano. Saldanha falou que tudo vai ser diferente. Todo dia tudo vai ser diferente e muito rápido. A gente antes fazia previsão, entre aspas, de futuro para 20 ou 30 anos. Então, a gente consultou, ia nas organizações, olhava, pensava em futuros para 30 anos e etc. Agora, são previsões de 3 a 5 anos. A gente consegue olhar 20 anos, mas aí a gente vai ter que ir repactuando os passos ao longo do caminho. Então, todas essas conversas de hoje nos levaram para o futuro. Essas tecnologias todas nos apoiam e expandem as possibilidades de futuro. Mas somos nós que decidimos esses futuros. Nós que desenhamos isso. E aí, como é que a gente imagina esse futuro? Aí eu vou dar para vocês 30 segundos para olhar para a pessoa do lado de vocês. Engole primeiro a salada, né, para não falar de boca cheia.
dizer, tá, a partir disso aqui que vocês viram hoje, o que vocês imaginam desse futuro? Fala aí do lado em uma frase, vai, vou esperar. É verdade, via para falar. Vocês não falaram nada hoje, eu não vou calado. Olha para a pessoa do lado, assim, o que vocês esperam desse futuro? Como é que vocês imaginam esse futuro? Caótico, triste, animado, feliz? Vamos lá. Eu acho que deu 30 segundos. E aí, minha gente? Levanta a mão quem ficou meio assustado quando pensou no futuro. Tem uma galera que ficou meio assustado. É o nosso primeiro sentimento. Quem ficou esperançoso? Ah, muito legal. Que outros sentimentos a gente teve? Mais algum sentimento fora esperança, assustado? Quem ficou com medo? Deu tipo assim, que medinho, que frio na barriga. Só um comentário. Minha pesquisa de doutorado é sobre futuros e eu precisei ir para o comitê de ética por causa disso. Porque eu estava deixando todo mundo ansioso. Porque quando a gente olha para o futuro, a gente vê um monte de coisa que pode ser legal, mas também vê um monte de coisa que não é tão legal assim e que todo mundo fica meio ansioso. Aí eu precisei ir para o comitê de ética por causa disso. Não é possível, minha gente. Estava só brincando de futuro, ó, brincando de mãe de Ná. E aí, bora pensar uma coisa. A gente está em 2036, certo? É só um exemplo. Um exemplo, que há 10 anos. IA integrada nas organizações. Quando eu digo integrada, é 100% integrada, certo? Que aí eles estão falando aqui hoje, eu acho que Casas Bahia falou que está integrando IA em todas as pessoas, todas as camadas da organização. Achei isso bem legal. Eu ia até perguntar, me conta, pelo amor de Deus, como? O outro ponto, humanos e algoritmos tomam decisões juntas. Então, decisões, estratégias das empresas tomadas juntos, de forma colaborativa, e equipes híbridas humano-máquina. E aí lembram que a minha fala de hoje aqui é sobre o futuro é coletivo. Coletivo de pessoas, mas coletivo de humano-máquina, certo? Então, eu trago muito máquinas, de modo geral, para a gente pensar junto com elas. E aí, esse daqui, em 2036, quem foi que construiu isso? Quem foi que construiu esse futuro de 2036? Imagina que a gente está lá em 2036 e olha, meu Deus, quem foi que construiu isso daqui? Como a gente está aqui hoje e pergunta, quem foi que construiu isso daqui hoje? Quem foi que construiu esse evento? Quem foi que construiu o Salter? Quem foi que construiu esse momento aqui? Somos nós e nossas decisões, certo? E aí eu gosto muito dessa ideia de que o futuro, the future isn't predicted, it's designed. Isso é a coisa mais importante. A gente não consegue prever o futuro, a gente consegue construí-lo. E é por isso importantíssimo desenvolver habilidades e competências para a construção de futuro. A gente não está aqui para viver o futuro, mas está para construir. Certo? É muito importante dizer assim, não, amanhã a Deus pertence. Isso é para minha mãe dizer, para minha avó. Mas não, amanhã, ok, Deus, obrigada, ajuda aí. Mas a gente que pertence. O amanhã pertence a todos nós. E a gente precisa desenhá-lo. E não existe só um futuro, existem vários futuros. Aqueles até mais esperançosos do pessoal dessa mesa, até aqueles mais desesperadores da maioria aqui. Mas tem vários futuros. E eu vou trazer um pouquinho, muito rapidamente, um olhar para esse futuro. Vou trazer uma coisa do dia de hoje. Nem precisava dar foto, né? Era só olhar pela janela. Quando eu vejo esse cenário aqui, ali de fora, ou esse daqui, e estou saindo de casa, o que é que eu penso? Vai chover. Está chovendo? Não. Vai chover. Isso é um sinal, as nuvens carregadas é um sinal no presente de que algo acontecerá no futuro. Certo? Então, é um sinal no presente de que vai chover. Então, isso é uma coisa bem possível de acontecer. Porém, pode não acontecer. Pode ser que seja só uma nuvem e que não aconteça. Também tem uma outra questão. O meu futuro desejável qual é? Que acabe essa nuvem, o sol apareça e que eu possa ir para a praia. Em São Paulo não vai rolar, né? Para o Ibirapuera. Certo? Que eu possa ir para o Ibirapuera. Então,
O futuro possível, o futuro provável é que vai chover, por causa desse sinal forte, que é a nuvem carregada. O futuro desejável é que passe, que não tenha chuva, o sol apareça e que eu possa ir para o parque. Certo? Então, vamos lá. Tem mais de um futuro. Não é só o futuro que eu quero, é o futuro que pode acontecer também. E aí eu trago só para trazer um pouco de... para a gente começar a entender que minha organização ela tem vários futuros. E a gente vai trabalhar muito com dados para entender esses sinais e vai trabalhar muito com estatística para entender a probabilidade dos sinais acontecerem. Tá? Então, o futuro provável é isso. Olhei para o céu, vai chover. Que é baseado em sinais. Futuro provável, AI em todos os softwares. É bem provável isso. Entrei no Canva uns meses atrás e digo, opa, até aqui, moça, tudo bom? Estou vendo a hora de abrir a porta da minha casa, está ela lá, almoçando, tomando um cafezinho. Eu digo, oi, senhora AI, tudo bom? Então, assim, provável é isso. Futuro possível, algo que poderia acontecer. Pode ser que aconteça ou não. Organizações lideradas por IA. Certo? Futuro plausível, algo que faz sentido por causa das tendências atuais de acontecer. Profissionais trabalhando com copilots. Faz sentido, por causa da tendência. E é uma coisa importante, o que era sinal vira tendência. Por exemplo, se todo dia aparece uma nuvem carregada, durante 2 meses, é uma tendência de que todo dia vai ter chuva ou nuvem carregada. Certo? E o futuro preferível, algo que a gente escolhe construir. Então, eu quero que seja de tal forma. E eu vou lá e vou dar-lhe para acontecer. Isso envolve julgamento de valor, porque o que é preferível para mim pode não ser para o outro. Por exemplo, eu quero que não chova para eu ir para o Ibirapuera. Mas o agricultor quer que chova por causa da plantação. Então, o futuro que eu quero tem um juízo de valor aí no meio. A gente usa isso aqui, que é um cone de futuro. Depois vocês procuram sobre isso, certo? Não vai dar tempo de falar, mas para a gente entender que a probabilidade de acontecer as coisas. E onde a gente quer mirar. A gente pode desenhar vários futuros e escolher um deles. A tecnologia expande o possível. Ela expande. Ela olha para o céu, vai chover. A tecnologia vai expandir o possível. Ela vai me mostrar a chance de chuva, que vai chover na região tal e não vai chover na outra região, etc. e tal. O preferível, quem define isso são decisões humanas. Então, a gente que escolhe o que a gente quer que aconteça. E a coisa mais importante, criar futuros é uma forma de poder. A gente seta o futuro agora no presente, mira para lá, vai. Se a gente chega lá primeiro, a gente é pioneiro. É o melhor em linha reta. Isso é uma coisa de pernambucano, de que é o melhor em linha reta, certo? Tem dessas. A gente é o primeiro. Se a gente cria o nosso futuro, a gente tem um poder de fazer escolhas. Eu criei o futuro. Agora eu posso escolher qual ferramenta eu vou usar nesse futuro. Pequenas escolhas, ferramentais, instrumentais, metodológicas e etc. Então, criar futuros nos traz poder. Certo? Estamos vivendo uma aceleração tecnológica histórica. Que aí chega esse monte de AI, etc. AI é a família, né? Que chega assim de vez. Abre a porta e vai. E que isso está, além de automatizar o trabalho, está ampliando a cognição. As máquinas participando do processo cognitivo, de tomada de decisão, de reflexão. Não é mais só, é de reflexão mesmo, certo? E a gente chega nesse momento de colaboração humano-máquina. Por quê? A gente precisa olhar para esse futuro como isso. Não dá para negar, precisamos colaborar. Aí eu não lembro, alguém falou alguma coisa. Deixa eu ver que eu anotei, né? Tarefa de casa. Cadê? Lembrei. Gibata falou se a criatividade mata, se a AI mata a criatividade, né? E eu acredito muito na parte de cocriação. No começo, claro, eu fiquei muito assustada. Eu sou designer, entrei em pânico. Digo, ai, meu Deus do céu, e agora? Vou morrer. E eu, atualmente, estou liderando várias pesquisas lá dentro da César School com isso, com cocriação. Como humanos e AI podem cocriar em processos criativos mesmo. O que é que só a AI faz, o que é que só o humano faz? O que é que o humano faz melhor do que ela, o que é que ela faz melhor do que o humano?
Então, sempre essas trocas. Para entender, ok, não consigo mais, a gente não consegue mais se livrar disso. Como podemos contribuir, trabalhar juntos? E aí, não é só trabalhar junto, é refletir junto, é expandir essa habilidade, essa cognição coletiva. Quando digo coletiva, são pessoas diversas mais máquinas, certo? Então, como é que essa inteligência é ampliada? Porque a gente amplia nosso potencial de inteligência. O que é que isso muda? O que é que essa inteligência ampliada muda? Muda muita coisa, né? Muda muito a dinâmica do jogo. E como eu vou redesenhar organizações onde humanos e máquinas pensem juntos? Isso que é o grande desafio. Acho que vários de vocês falaram aqui na frente hoje sobre isso. Como implementar, como trazer para as organizações, para não ficar só lá no time de TI, como da história, né? no time de tecnologia. Como é que a gente consegue trazer isso para a nossa força de trabalho? E aí a gente não vive mais sozinho, né? A gente vive sempre acompanhado de máquinas e etc., como a história do tablet com rodas, que é um carro. Então, veja, até o carro não é mais um carro. E isso tudo é a próxima vantagem competitiva. Ela não é tecnológica, ela é ecossistêmica. Porque o tecnológico, todo mundo faz, uns melhores do que outros, mas todo mundo faz. Certo? Até seu Zé da bodega, hoje em dia, tem um planilha no Excel. Então, até ele, de alguma forma, faz uso disso. Mas qual o diferencial? Qual a vantagem competitiva? Ela agora é ecossistêmica. É a nossa capacidade de articular essa inteligência que foi agora ampliada. A inteligência humana e a inteligência artificial. E os futuros também estão se tornando ecossistêmicos, principalmente. Mas e aí, o que são esses ecossistemas? É quando a gente está aqui articulando diversos setores, porque a gente sabe que, queira ou não queira, eu trabalho em organização privada. Eu dependo de governo, muito. Eu dependo de outras empresas também, senão não tenho concorrência, senão não tenho mercado. Dependo de universidade, que vai estar liderando pesquisa para que eu consiga aplicar nos meus projetos. E depende da sociedade civil, que vai estar lá ou consumindo, ou fazendo barulho para me derrubar ou para subir. Então, quem faz o barulho no final de derrubar a organização não é a organização, é quem está lá fora. Como é que eu consigo trazer todo mundo para perto? Qual é o papel de todo mundo? E a gente tem que entender uma coisa. Aqui é um grande ecossistema, certo? São várias organizações. Cada uma faz uma coisa. É bom em uma coisa. E que bom, né? Que bom. Nenhum ser humano, ou nenhuma unidade humana, nem nenhuma unidade de negócio sabe tudo. Por isso que precisa ter essa inteligência articulada e coletiva. A gente está aqui hoje para fazer isso, fazer trocas, ouvir. Tem um outro colega que se ferrou num negócio, vai aprender com ele para não fazer igual. Então, é nesse sentido. Como é que cada um aqui participa desse movimento? Porque o futuro não é criado por empresas inteligentes, mas por empresas melhores articuladas. Tenho total certeza disso. Por experiência própria e por acompanhar, como nessa pesquisa de futuro, eu trabalho com futuros e ecossistemas. Então, eu acompanho diversas empresas em ecossistemas e entendo que os melhores e os mais bem-sucedidos, eles são muito bem articulados. E aí, que perguntas fazemos agora, né? Depois de tudo isso. Que tipo de perguntas a gente consegue fazer a partir de entender que o futuro é desenhado por a gente, de que o futuro não é mais feito por alguns apenas, são por muitos, cada um com seu papel, cada um articulando seus tipos de inteligência diferentes, e por um futuro onde a gente tem uma interação, uma colaboração entre humano e máquina muito forte, inclusive para a tomada de decisões. Não pergunto mais qual tecnologia vamos adotar. Aqui é a pergunta burra, viu? Quem fizer isso aqui, leva 0. Não é mais esse tipo de pergunta. E nem limitar os nossos times de tecnologia a esse tipo de pergunta. O que é que nosso analista de dados, o que é que nosso cientista de dados vai poder perguntar? O que é que nosso DevOps vai poder perguntar? Como é que eu faço isso ou aquilo? Não. Eu quero que ele pergunte que capacidade coletiva eu quero construir. Que capacidade coletiva a organização quer construir? Como é que eu quero fazer isso? Eu quero que seja mais crítica a partir do uso de AI, por exemplo. Que tipo de coisa eu quero fazer com isso?
Que tipo de inteligência organizacional a gente quer ampliar? Toda organização é inteligente. Certo? A bodega de seu Zé é inteligente. Dentro do esquema dele. E aí, um parênteses. Lá na nossa cidade, em Garanhuns, tem na nossa cidade, em Garanhuns, tem uma bodega de seu Zé. De verdade. Parece piada de Joãozinho, né? Mas é uma bodega de seu Zé. E seu Zé não sabe ler, escrever. E ele criou um sistema de código para ele tirar os pedidos. Então, fulana quer uma lapada de cachaça. Como é que se eu não sei ler e escrever, como é que eu vou saber? Aí ele criou um sistema de códigos. Veja, não sabe ler e escrever. Mas ele é uma organização, dentro do escopo dele, com inteligência. Certo? E talvez a gente fique se perguntando coisas desse tipo. Então, assim, que tipo de inteligência organizacional a gente quer ampliar? Seu Zé, ele quer ampliar, sair daqueles códigos e criar, de repente, um sistema de alfabeto em código. Sei lá. E a gente? E a Salter? Grupo Casas Bahia? O que a gente quer? O CIMED, o que a gente quer fazer com isso? Certo? Que tipo de inteligência a gente quer ampliar? Para ampliar, eu tenho que reconhecer que inteligências organizacionais eu tenho para ampliar. Eu tenho uma liderada minha que ela é uma pessoa com autismo e ela me ensinou uma coisa muito importante, que é o seguinte: ela sabe quais são as limitações dela e ela sabe quais são as capacidades dela. Foi o que ela me disse. Jana, na minha vida eu entendi que eu não preciso me esforçar, sofrer para aprender o que eu não sei. Eu preciso gerenciar o que eu não sei e potencializar no que eu sou boa. E ela faz assim, fantástico, fantástico. Ela é boa em quê? Burocracia, planilha, é ótima. E ela potencializa isso. E gerencia o que ela não sabe. Então, aqui, nossa organização ela é boa em quê? Eu quero botar um holofote em cima disso. E o que eu não sou bom, eu vou articular ecossistemicamente. Eu vou reconhecer que meu parceiro faz melhor do que eu. Bora fazer aí uma parceria? Vamos fazer um negócio diferente? Então, é importante isso, senão vai ficar perdendo tempo no que a gente não vai conseguir ser bom. E que futuros estamos ajudando a tornar possíveis? Para a organização, para o mundo, enfim, de modo geral. Então, assim, perguntas inteligentes contribuem para a organização inteligente. Certo? E colaboração humano com humano, humano-máquina, humano todo mundo junto, é super pertinente para esse cenário inteligente. E é isso. Estratégia tecnológica não é apenas infraestrutura. Veja, vocês sabem melhor do que eu disso, certo? Não é sobre isso. É arquitetura de futuros. Então, fazer arquitetura de futuros é estratégico e diferencial. E vai manter alguns vivos e outros vão morrer no meio do caminho, por falta de futuro. A gente vive o presente, muito presente, mas a gente falta futuro. E o futuro não será apenas tecnológico, ele é de fato coletivo. Sejam com pessoas, máquinas e o mais diverso possível, né? Então, eu estou vindo aqui trazer um pouco do meu sotaque, na hora do almoço de vocês, para compartilhar um pouco do que eu tenho vivido. É isso, gente. Obrigada. Fica aqui. Obrigado, Jana. Jana, eu tenho um monte de pergunta para você. Primeiro, eu queria... Pô, jura que o número da Mega Sena não dá? Dá não. Pô, tem 50 anos de histórico. Não, dá não. Você pesquisou futuros no Brasil, em Milão, em Londres. Você está num centro de inovação, falando de futuro com as maiores empresas do Brasil. Guardada as questões culturais, o que você olha para o Brasil que a gente tem de diferente desses outros lugares que você pesquisou, Jana? Então, como o Emerson falou, eu andei em vários ecossistemas de inovação ao redor do mundo, do Brasil e do mundo. Então, eu saí de Recife, fui até o Rio Grande do Sul, pesquisar vários ecossistemas para entender essas múltiplas inteligências. Então, isso era muito o que eu fiz. Também fui para Londres, fui para a Itália, passei um tempo, quase 6 meses em cada canto, também fazendo um pouco disso. E, assim, a gente é muito bom. Primeiro ponto, a gente é muito bom. Só que a gente é meio vira-lata, né? De ficar assim, não, a gente não é, não sei o quê. A gente é muito bom. Mas o nosso grande diferencial é o nosso potencial de resolução de problemas e de criatividade. Eles lá, resolvem problemas de forma muito prática. Vai chover, pega o guarda-chuva. A gente, assim, vai chover, eu vou pegar o guarda-chuva e vou para o Parque Ibirapuera, sim, fazer alguma coisa na chuva.
A gente traz esse grande diferencial de pensar em soluções e de articular melhor soluções. Por exemplo, eu passei 6 meses no ecossistema de inovação da Emília-Romagna, que vai de Milão até Bolonha. E em 6 meses eu consegui articular apenas 3 organizações. Em 6 meses, no Rio Grande do Sul, eu consegui articular 38 organizações. Em 6 meses, em Pernambuco, eu consegui organizar 140 organizações. Então, assim, o nosso potencial de articulação, eu era a mesma pessoa em todos os lugares, certo? Mas o nosso potencial de articulação e de fazer junto é muito maior que eles. Muito maior que eles. E a gente é sempre bom em dar um jeito, em resolver problemas. A gente é muito bom nisso. E a gente faz isso da melhor forma, sempre. Então, o nosso futuro é bem criativo, eu espero. E quando você olha, a gente, obviamente, aqui no Sudeste, tem um olhar sudestino, como dizem o pessoal. E o Brasil é bastante amplo. Para as organizações aqui do Sudeste, acho que a gente tem líderes de organizações que estão no Sudeste, mas que lideram transformação para o Brasil inteiro. O que você sugere para esse olhar diferente? Tem muitos Brasis dentro do Brasil, né, Jana? Isso. Eu acho que, e aí, como eu sou designer, eu vou até puxar para o meu lado, né? É aquela coisa de a gente entender contexto, entender que o nosso consumidor ele não brota no meu serviço ou no meu produto. Ele vem de algum lugar. Ele vem de um território, ele vem de uma história, ele vem de uma cultura. Então, eu preciso falar com essa história, com essa cultura. Enquanto negócio, para que eu consiga me aproximar de outros lugares, eu preciso estar em outros lugares, de alguma forma. Não precisa ser fisicamente. Mas, por exemplo, tantas soluções, vocês falaram aqui, alguns diziam assim, meu Deus do céu, não foi para uma comunidade ribeirinha para poder, isso não vai funcionar lá. Então, um exemplo que eu trago, que eu acho muito legal, a Caixa Econômica Federal tem agência em tem agência em todos os lugares, inclusive dentro do Rio, né? E como foi que conseguiu fazer isso? Quando descobriu que as pessoas não conseguiam sacar dinheiro porque simplesmente moravam a 5 horas daquele lugar. Então, é muito Brasil dentro de um único Brasil, e não se limitem dentro do seu único Brasil, sabe? Porque o seu único Brasil ele é muito pequeno, de verdade, ele é muito pequeno. Então, logo no começo, que eu comecei a vir muito a São Paulo, trabalhar com o pessoal daqui, as pessoas diziam com segurança que todo mundo vai gostar disso. Eu disse, gente, não, você é pobre de repertório, saia, dê uma olhada. Então, é muito importante, até no momento de contratação, recrutamento de colaboradores, olhar para isso. É legal ter alguém de um lugar, de outro, porque é validação de produto e serviço em tempo real. Eu não espero chegar no mercado ou levar uma lapada no mercado para depois, eu vou ajustar. Não, validação em tempo real é ter colaborador dentro dos projetos que vai trazer essas impressões em tempo real. Muito bem. Queria saber se alguém tem alguma pergunta para a Jana. Está todo mundo de boca cheia, sou um pouco mal educado, Ninguém mas... saber como é que eu adivinho o futuro, não? Se eu tenho bola de cristal. Muito bem. Fique à vontade. Jana, obrigada. Obrigado pela gente. presença, pela participação. A Jana vai estar por aí.